do primeiro D, no qual eu tenho uma estima muito grande por vocês, mesmo porque eu tenho com vocês as 5 aulas de português durante a semana, né? Então eu tenho mais aula com vocês, então a minha afinidade por vocês é bem maior. O meu conhecimento de aluno por aluno, a toda a turma, é bem maior, certo? É diferente de eu ir dar só uma aula de arte durante a semana para determinada turma. Às vezes eu tenho dificuldade para memorizar o nome de todos aqueles alunos, indo só uma vez na semana. E vocês não, eu me encontro muitas vezes, porque eu dou 5 aulas de português, tenho redação e tenho arte com vocês, tá certo? Então, para mim, é uma alegria muito grande, eu gosto de todos vocês, tenho um carinho enorme. Gostei muito da partilha de vocês no dia do encontro, viu? Não falei porque eu estava um pouco emocionada, me emocionei muito com o discurso de vocês, de alguns colegas de vocês. Foi muito emocionante, eu acho que foi impactante para a maioria das pessoas que estavam participando daquele encontro com vocês de acolhimento. Foi muito maravilhoso, a sinceridade do coração de vocês. Fiquei muito emocionada com tanta coisa linda que vocês falavam de coração. A gente percebia que o que vocês estavam falando era exatamente do coração, da alma. Isso é importante, quando a gente não é artificial, nem superficial, mas fala algo profundo do coração. Caríssimos, é uma grande alegria estar com vocês, como já foi dito, mas nós precisamos focar nos nossos estudos, tá certo? De língua portuguesa, porque você aprendendo português está aprendendo redação. Você precisa do português para uma boa redação. Está muito ligado, português, redação, redação, português. Não tem como fugir, tá certo? E nesse mês de agosto nós vamos ter mais momentos de revisão. E eu preparei para nós durante este dia, desta semana. Eu trouxe exatamente sobre língua, linguagem. O que é linguagem? O que é língua? Qual é a diferença entre língua e linguagem? Tá certo? Então, vamos só fazer um momento de revisão, aprimorando o que vocês já sabem, o que vocês já conhecem. Então, a linguagem, o que é linguagem? É toda forma que o ser humano usa para se comunicar. Todas as formas. A linguagem ela inclui a língua, que por sua vez é um sistema convencionado pelos homens e utilizados pelos grupos. Um desses sistemas convencionados que nós chamamos exatamente que é a gramática. Ou seja, as regras que estabelecem o uso de uma língua, que é a nossa maravilhosa gramática, né? Contém todas as regras para manter uma língua do qual é falada em algum país, alguma região. Nós temos aqui, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando as pessoas estão dançando, uma dança é um tipo de linguagem, né? As placas sinalizadoras, o semáforo, são exemplos também de linguagem, né? Agora, a nossa língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua oficial, tal como as línguas portuguesa e espanhola. Portanto, a diferença entre língua e linguagem é o quê? A língua é um conjunto organizado de elementos, desenvolvido pelos humanos e comum a um grupo. É o que nós chamamos por exemplo, pessoas que falam francês ou aquelas que aprenderam a se comunicar em Libras. E a linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Por exemplo, uma dança, uma imagem, uma música, é uma linguagem, né? Você vai passando no transporte, de repente você vê um slogan, somente uma imagem. Ela é uma linguagem. E também, às vezes, você vê um slogan escrito, também é uma linguagem. É o que nós chamamos de linguagem verbal e não verbal, que nós iremos ver agora, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro sobre o que é língua e o que é linguagem. Qualquer dúvida, depois vocês poderão pedir
para revisão, quiser que repita depois, eu posso repetir, tá certo? Vamos aqui também estudar os tipos de linguagem, né? Porque já foi dito, já deu para perceber que existem diferentes tipos de linguagem. Para você ficar bom e craque neste assunto, vamos explicar cada um deles. Aí nós temos linguagem, que eu disse anteriormente, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E a linguagem verbal é aquela exatamente que utiliza palavras para transmitir uma mensagem. Toda palavra que transmite uma mensagem é uma linguagem verbal. Aí nós temos, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, a carta é um exemplo de linguagem verbal. Nós temos agora, com relação à linguagem não verbal, é aquela que utiliza as imagens, sinais, gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem. Que nós são as imagens, sinais, né? Por exemplo, as pinturas, é uma linguagem não verbal, né? Nós temos também a linguagem mista. A linguagem mista, por sua vez, ela é uma combinação das linguagens verbal e não verbal. Por isso que ela é chamada mista, porque ela é uma combinação da linguagem verbal e não verbal. Aí, ou seja, além de palavras, ela também traz recursos visuais, que nós chamamos, pode ser uma imagem, ok? Aí ela é chamada de mista por isso, porque tem imagens e palavras. Com relação à fala, o que é a fala, né? A fala, por sua vez, também é uma linguagem. A nossa fala é uma linguagem oral, que além disso recorre à língua para se manifestar, né? Você vê que a pessoa que não fala, ela usa outro tipo de língua, que é a Libras, né? Aí as pessoas falam português, inglês, espanhol, entre tantas outras línguas, é o que nós chamamos de língua. Conforme